Na unidade anterior, nós tivemos a oportunidade de analisar a ideia do poder, da forma como é que esse pensamento surge através da reflexão dos filósofos da antiguidade, como Aristóteles, a maneira como ele divide esse poder, a maneira como é que é possível compreender as formas políticas, através da sua legitimidade em relação à questão que envolve a qualidade e não a quantidade. A análise que o Aristóteles faz sobre a política é importante porque até hoje ela é tomada como referência. Vimos também a ideia da coação, como ela surge como um atributo específico do Estado e a relação desse poder com o que diz respeito ao que concerne a questão do executivo. A segunda unidade, ela trata basicamente da questão que envolve duas grandes correntes de pensamento que têm uma profunda repercussão na política, que é o liberalismo e o marxismo. E essa segunda unidade ela traz os fundamentos básicos, os fundamentos teóricos fundamentais da ciência política. Não existe, na verdade, nenhuma disciplina tão intrinsecamente relacionada com a filosofia quanto a ciência política. Grande parte das reflexões que se desenvolvem na política, elas são tidas como aquilo que suscitaram os debates dos grandes filósofos na antiguidade, na Idade Média e também na Idade Moderna e Contemporânea. Bem, a segunda unidade, o ponto fundamental de reflexão que é trazido à tona é a teoria liberal. E ela surge a partir da Idade Moderna, entre os séculos XVII e XVIII, através do trabalho dos contratualistas, tomando como referência o pensamento de Thomas Hobbes, na sua obra O Leviatã, também o pensamento de John Locke, um livro chamado Segundo Tratado sobre o Governo, Montesquieu, que desenvolve uma série de ideias importantes a respeito da tripartição política, da tripartição, da forma em como é que isso deve estar fundamentado no Estado moderno, e basicamente os pensamentos de Jean-Jacques Rousseau, a obra O Contrato Social. Eu só queria colocar alguns pontos importantes sobre a política na idade moderna, na medida em que, através do trabalho dos contratualistas, esse pensamento adquire uma nova conotação. Na Idade Antiga, predominou uma forma de pensamento que legitimava o poder dentro de uma ordem divina, dentro de uma concepção que, na verdade, era metafísica, e a partir da Idade Moderna, com o trabalho dos contratualistas, como os que citaram anteriormente, que vão compor a corrente liberal, no caso de Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu e Rousseau, se desenvolve uma ideia através da qual esse pensamento moderno, tanto no âmbito do direito como no âmbito da política, ele se desagrega do pensamento religioso. Então a política começa a ganhar uma certa autonomia, a política passa a ser feita a partir de um caráter mais empírico, mais fundamentado numa visão mecanicista, tanto que o Hobbes, no Leviatã, a tese que ele desenvolve é a partir de uma analogia com o livro do Galileu Galilei. É uma moral, é uma política tomada como referência de uma visão mecânica. Esse trabalho dos contratualistas é importante na medida em que ele vai trazer para a discussão a ideia de que o homem deve ser tomado na sua individualidade. É pensado uma referência, não ao grupo, mas basicamente dentro do indivíduo, da pessoa humana. Isso é uma consequência de um pensamento que se desenvolve a partir do próprio desenvolvimento do sistema capitalista, e o liberalismo ele veio dar base, ele veio legitimar esse novo modelo que em todos os aspectos se destaca do pensamento medieval, do pensamento antigo. Na Idade Antiga, na Idade Média, nós vamos ter uma forma de organização social que está subtendida por uma forma de organização econômica, que ela é um modelo estático. Então são estamentos, são classes sociais que não permitem uma mobilidade, e a partir do desenvolvimento do sistema econômico, que já se inicia no século XII, do século XIII em diante, esse panorama ele muda. É um desenvolvimento aí que pressupõe um estágio em que a economia adquire uma nova conotação, é o lucro que está aparecendo, o lucro já não é mais pecado,
né? O lucro é fruto de um trabalho que pode ser conquistado, que dá liberdade ao homem. As relações comerciais adquirem outro patamar e a própria sociedade já se articula numa forma de organização que a mobilidade já é uma constante. Então surge um movimento importante aí que vem legitimar esse novo modelo que a gente poderia chamar de o pensamento liberal, que tem uma profunda repercussão tanto na política como na área jurídica. Esses teóricos, em que sentido eles vão influenciar a política? Na ideia de liberdade, na ideia de igualdade, que passam a ter os seus valores centrais a partir dessa compreensão que, na verdade, ela se fundamenta basicamente na ideia de que a regulação, a ordem deve ser buscada pela própria razão humana, e não mais se acredita que existem leis anteriores ao homem, não há uma anterioridade das leis. Isso não é fruto de um trabalho que deve ser buscado na religião, mas sobretudo na própria razão. Esses novos valores que têm um caráter universal, entre os quais se destaca a liberdade, se destaca a igualdade, o próprio Thomas Hobbes dá uma lição importante no Leviatã e inicia o livro dizendo que os homens são naturalmente iguais. Essa igualdade suscitada pelo Thomas Hobbes no Leviatã pressupõe, de maneira geral, o fato de que não é por sermos cristãos que somos iguais, mas há uma igualdade que naturalmente é concedida pela própria natureza. É o homem que determina isso, é o homem que cria as leis, é o homem que cria a lei política. Ele especula um estado de barbárie no modelo natural. Haveria um estado anterior de natureza em que o homem era o lobo do próprio homem, e se busca, a partir do momento em que há um conflito, de interesses, porque a liberdade leva o homem a buscar um objetivo, e nessa busca incessante de objetivos pessoais, é provável que o homem aí vai gerar a sua própria desintegração do grupo. E o que se faz? Ele especula a ideia de um pacto social, é um contrato no qual se determina um soberano. Esse soberano está fundamentado no modelo de Estado poderoso, em que, a partir da perda de uma liberdade individual, a partir da perda de umas prerrogativas, nós concedemos um poder que é dado por todos,